Correção dos exercícios sobre diagrama de fases. Bom, vamos lá então corrigir? Começar pela questão 1. Identifique as áreas 1, 2 e 3 do diagrama de fases abaixo. Bom, então aqui a gente percebe uma área 1, aqui no meio a área 2 e aqui a área 3. Bom, aqui a gente vai ter a fase da substância no estado, né, a fase sólida. Aqui a substância já se encontra na fase líquida. E aqui na fase de vapor. Eu vou escrever vapor ao invés da fase gasosa por conta daquela diferença entre vapor e gás. Tá certo? Bom, questão 2 então. Qual é ou quais são as fases ou fases da substância no ponto? Bom, então aqui primeiro ele fala no ponto 1, que é justamente nessa área aqui do diagrama PT. Então, nesse ponto 1, a substância ela estaria no estado sólido, na fase sólida, tá? Em 2, que fica em cima dessa curva, né? A gente tem aqui duas fases, porque em cima das curvas nós temos a substância em duas fases concomitantemente, simultaneamente. Então, aqui, ao mesmo tempo que você tem uma parte da substância na fase sólida, você também tem uma parte da substância em vapor. Se você colocou gasosa, também não tem problema não, tá? Dá para entender. Bom, aqui no ponto 3, que seria o ponto triplo, né? Você tem a substância nas três fases. Então, sólida, líquido e vapor ou gasosa, tá? Aqui no ponto 4, você tem a substância, né, em duas fases, porque está na curva, né, na curva de vaporização ou de condensação. Então, aqui você teria na fase líquida e na fase de vapor ou fase gasosa. E aqui no 5, você só teria a substância na fase de vapor, tá certo? Então, essas seriam as fases para cada um desses pontos. Bom, vamos para a questão 3. Abaixo temos o diagrama de fases da água. Responda. Letra A. Qual é ou quais são as fases da água, tá? Deve ser nos pontos, né? Porque a figura ficou em cima. Deve ser nos pontos A, B, C, D e T. Então, vejamos aqui. O A tá aqui, ó. Tá? Então, tá em cima dessa curva, que é a nossa curva de fusão, né? Ou liquefação. Então, aqui seria no estado líquido, né? A fase líquida e sólida. Certo? No ponto B, cadê o B? Tá aqui, ó. O B, um pouquinho abaixo do N. Você já tem em cima dessa outra curva, que é a curva de vaporização, né? Ou, nesse caso aí, condensação. Então, no ponto B, você tem, ó, no estado, né, de vapor e líquido. Líquida, né? Porque é a fase líquida. No C, bom, aqui no C, você só tem vapor. D está em cima dessa curva, né, na curva de sublimação. Então, aqui você tem sólido, sólida e vapor. As duas fases, né? E em T, que é no ponto triplo, você tem as três fases. Então, sólida, líquida
e vapor. Então tá aí, né, a resposta para cada uma dessas, para cada um desses pontos. Bom, na B, tá? Aqui, desculpa, aqui seria a letra B, tá, gente? C, D e E. Então, estou consertando aí. B, qual o valor da pressão e da temperatura da água no ponto triplo? Então, aqui, ó, nós temos o valor da temperatura. Então, a temperatura nesse ponto triplo vai ser 0,0098 graus Celsius. E a pressão é esse valor que está aqui. Então, a pressão no ponto triplo, 4,579 milímetros de mercúrio. Esses são os valores da letra B. Na letra C, qual é o ponto que representa o ponto crítico? Ponto crítico, ponto N. Então, seria o ponto N, aquele ponto, né, que demarca até que valor de temperatura, né, você poderia ainda fazer com que essa substância tivesse uma reversão, né, de fases. Então, seria no ponto N. Em que fase da matéria a água está a uma pressão de 4,79 milímetros, né, de mercúrio e 50 graus Celsius. Então, vamos ver. 4,79 é esse valor que está aqui. Né? Então, já está aqui demarcada a pressão. Agora, 50 graus Celsius seria alguma coisa, né, entre esse valor e esse aqui. Aqui é 100, aqui não chega a ser 1, né, mas seria algum ponto, né, perto de 1. Então, é provável que a fase seria essa fase aqui de vapor, tá? Então, seria algum valor aí para vapor. Né? Se a gente fosse aqui, ó, tentar ligar, né, supondo que aqui fosse 50 graus, ok? Então, aqui seria esse ponto aí, né, de vapor, com esse valor de pressão e temperatura. E de que maneira é possível alterar o ponto de ebulição da água para valores inferiores a 100 graus Celsius? Foi o que eu comentei antes. Para que a gente possa alterar esse valor de ponto de ebulição, você precisa alterar os valores de pressão, tá? Então, de que maneira você pode alterar? Nesse caso, alterando, vou botar aqui, ó, alterando a pressão, ok? Da água. Aí você consegue fazer, né, com que a temperatura fique menor ou fique maior, tá certo? Bom, e é isso, gente. A gente vai terminando por aqui, ok? Fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.